Olá, bem-vindo ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, ó, Conversando com Deus. Eu fiz algumas anotações, então todas as vezes que eu estiver olhando para baixo é porque eu estou consultando essas anotações, tá? Eu não quero esquecer aí de falar nada sobre esse livro. Bom, esse livro ele estava na minha lista de leitura desde o ano passado, mas eu demorei aí para comprar ele. Eu só fui comprar no início desse ano e eu também demorei para ler. E quando eu comecei a leitura, o primeiro pensamento que me veio foi: por que eu demorei tanto para comprar e por que eu demorei tanto para ler esse livro? Mas o mestre, ele só abre a boca quando o discípulo está pronto para ouvir. Então, tem muita informação que só vai chegar para nós quando a gente já chegou a um estado de consciência que vai conseguir receber aquela informação. A espiritualidade sabe o momento exato de colocar um livro no nosso caminho, de colocar uma informação à nossa disposição. E ela sabe quando a gente não vai rejeitar aquela informação que está chegando para a gente. O título do livro já revela todo o conteúdo, é uma conversa, é uma entrevista com Deus. O livro ele vai se construir por meio de perguntas e respostas. O autor ele estava passando por um momento aí bem difícil. Ele estava infeliz em vários aspectos da sua vida, amoroso, financeiro, profissional, emocionalmente falando. Enfim, ele estava vivendo aí vários conflitos. E ele tinha o hábito de colocar no papel os seus pensamentos. E um dia, refletindo, pensando aí em todos os seus problemas, ele decidiu ir direto à fonte, escreveu uma carta para Deus. E essa carta, ela estava cheia de raiva, dor, perguntas, medo, ressentimento, mágoa. Então ele derrama ali todas as suas dores, toda a sua frustração. E ele faz perguntas como: por que eu sou tão infeliz? O que eu fiz para merecer essa vida? Será que eu nunca vou prosperar financeiramente? Será que eu nunca vou ser feliz na minha vida amorosa? Eu nunca vou encontrar um parceiro? E quando ele terminava de escrever a última pergunta, aconteceu um fenômeno e ele descreve esse fenômeno lá na página 20. Para minha surpresa, quando escrevia a última das perguntas amargas e irrespondíveis e me preparava para pôr de lado a caneta, minha mão permaneceu fixa sobre o papel, como se mantida ali por uma força invisível. De repente a caneta começou a mover-se sozinha. Eu não tinha a menor noção do que iria escrever, mas uma ideia pareceu surgir. Por isso decidi deixá-la vir, e ela veio. Você realmente deseja uma resposta para todas essas perguntas, ou isso é apenas um desabafo? E aí começa a se construir esse diálogo. O autor pergunta e Deus responde. O livro, pessoal, ele vai trazer reflexões sobre vários assuntos: relacionamento amoroso, fé, gratidão, como que a gente cria a nossa realidade, vida financeira. Então ele acaba se tornando um livro de consulta. Quando a gente tem uma dúvida sobre um determinado assunto
relacionamento amoroso, por exemplo, o livro ele até traz como que a gente deve se comportar diante de uma briga, diante de uma discussão, né? Qual que deve ser a nossa postura, a nossa fala. O livro ele traz essa informação. Então, ele acaba se tornando um livro de consulta, onde a gente pode, diante de um desafio, diante de um problema, consultar o livro. Eu oriento que você faça uma leitura rápida para você entender o contexto, né, do livro, quais são os temas que são abordados, e depois você volte lendo uma pergunta por dia, fazendo uma leitura muito lenta do livro, para você conseguir absorver o máximo de informações. Os títulos, eles não têm, os capítulos, eles não têm títulos, tá? Por exemplo, o capítulo, deixa aparecer aqui, o capítulo 3, ó, não tem título, mas conforme você vai lendo, você vai percebendo do que aquele capítulo trata. Por exemplo, o capítulo 8 é sobre relacionamentos. Eu até escrevi aqui, ó, relacionamentos. Então, o livro, ele caminha, ele traz respostas aí sobre vários assuntos, sobre vários temas, né, que causam angústia, tristeza no homem. E sempre é uma resposta de muita sabedoria, sempre entregando um norte, sempre mostrando um caminho, como que a gente deve seguir, o que a gente deve fazer. É sempre uma forma de orientação. É o mestre orientando o discípulo. E eu vivenciei algumas experiências lendo o livro, tá? E aí eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiro, forte desejo de ler, uma necessidade de continuar a leitura. Normalmente, quando a gente está no caminho espiritual, a gente tem muita sede. A gente tem essa sede pela verdade, essa sede pelo conhecimento, né? Uma necessidade de beber da água da verdade. Então, eu me vi com esse desejo, essa forte vontade de continuar a leitura, de mergulhar fundo na leitura. Aconteceu algo muito interessante quando eu peguei o livro a primeira vez para ler. Eu estava no meu quarto e quando eu abri o livro, pessoal, veio um vento forte, um vento que tomou todo o meu quarto. E eu tive uma sensação de paz, uma sensação de algo muito bom, de serenidade, de alegria, de paz mesmo. Então esse vento ele entrou pela janela do meu quarto e tomou assim todo o apartamento, e foi algo assim muito gostoso de ser sentido. Muitas horas iguais. Eu já via horas iguais, e quando eu iniciei a leitura desse livro, eu meio que dobrei aí a quantidade de horas iguais. Se eu via horas iguais 2, 3 vezes ao dia, eu passei a ver 6, 7 vezes ao dia. E tira você da posição de vítima. Não tem como você terminar a leitura desse livro e continuar na posição de vítima, tá? Ele joga para você toda a responsabilidade. Ele joga para você toda a responsabilidade pelos seus resultados. No decorrer do livro você vai percebendo isso, que essa posição de vítima, de culpar o mundo, de culpar os outros, não é aceito, tá? Não existe vítimas, né? Como a gente fala aí no meio espiritual. Bom,
É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu não estou esquecendo de passar nenhuma informação para vocês. Por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque é um livro que me tocou muito. É um livro que te apresenta um Deus que é só amor, um Deus que é só bondade, um Deus que é só verdade. É um livro que te coloca em comunhão com o Pai. É a volta do filho para a casa do Pai. Por isso que eu oriento que você leia depois uma pergunta por dia e vá refletindo em cima dessas perguntas. Ele não é um livro de uma leitura só. Ele não é um livro para você fazer uma leitura rápida. Ele é um livro que você precisa refletir em cima das respostas que são colocadas ali. E como eu vivi aí essas experiências tão gostosas por meio dele, eu quis aqui trazer, compartilhar com vocês essa informação. Compre o livro, faça essa leitura. Se você está buscando respostas aí, se você tem sede por resposta, sede pela verdade, eu tenho certeza que esse livro aqui ele vai te esclarecer muita dúvida, ele vai te esclarecer aí muitas questões, tá? Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.